Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a essa live. Pessoal que está entrando aí, Antônio, Kevin, Ítalo, sinalizem aí se tá bom o som. Estão me ouvindo bem? Tudo certo? Boa noite. Pessoal, hoje nós propomos essa live, para falar um pouquinho, dos maiores desafios da prática dos injetáveis. A convidada hoje de honra é a doutora Tamires Marques, do Grupo Central. Nós vamos falar aí da parte, científica e da parte da inteligência, desses processos. E eu vou convidar a Tamires aqui para a gente iniciar mais essa live com muito conteúdo que vão agregar valor aí para vocês. Oi, boa noite, Oi, Tamires. Daiane, tudo bem? Tô bem, e você? Beleza, graças a Deus. Vamos para mais uma live aí, né? Com certeza. Para Bacana. introduzir o assunto aqui, Tamires, só para as pessoas entenderem, qual que vai ser o conteúdo dessa live. Pessoal, a Support Health, ela tem uma parceria aí, com a Central, com o Grupo Central. E essa parceria não é só para beneficiar ambas as partes, Tamires? Essa parceria é para entregar, de fato, soluções, para os médicos e para que, de fato, eles consigam utilizar da prática de injetáveis no negócio, no seu negócio e para que tenha sucesso nisso, porque não adianta só, ter toda a prática dos injetáveis na parte clínica se não tiver, em contrapartida, outro processo bem alinhado, Então, a nossa parceria aí, eu acredito que é uma parceria de sucesso, Tamires? Porque Com uniu certeza. as duas coisas, a parte científica e a parte, da gestão dos processos e toda ferramenta que pode otimizar e melhorar os resultados aí da clínica. Então, para iniciar, Tamires, quando a gente fala aí de injetáveis, a gente tem que falar de pessoas também, Então, o médico, ele tem que entender que para ele começar essa prática dos injetáveis, ele precisa de pessoas, porque ele sozinho, ele não vai conseguir atender, aquilo que a gente já falou anteriormente no Central Injetáveis, que o médico sozinho, ele não faz muita coisa, e aquilo vai tomando, você até citou que aquilo vai tomando uma proporção que o volume vai aumentando e ele não vai dando conta de atender e de abraçar aquilo ali. Queria que você falasse um pouquinho aí como que os médicos têm feito hoje, na prática dos injetáveis, de que recursos eles utilizam em relação a pessoas. Uhum. Geralmente, Daiane, eu costumo até achar interessante porque quando a gente começa a consultoria, né? Uma gama muito grande profissional relata assim, ah, não, mas eu mesmo vou fazer. E aí eu costumo até brincar, sim, você vai fazer até daqui a 15 dias, né? De 15 dias para frente, o seu volume vai crescendo, as pessoas vão trazendo novas pessoas para dentro da sua clínica, né? Porque o injetável ele faz um marketing positivo muito grande e traz mais gente para dentro da sua clínica. E daí para frente, a sua hora ela é muito cara, a sua hora é valiosa, doutor. Então, passa a não ser mais possível você conciliar a clínica médica com o procedimento, né? Porque o médico, ele tem que se dedicar a atendimento, a consultório, a estudo de caso clínico, né? E aí, em troca, ele tem que ter ali uma equipe que caminhe junto com ele, né? A gente faz lá na Central Farma, dentro da consultoria,
farmacêutica pro médico, a gente faz também um curso introdutório para a enfermagem. E nesse curso eu costumo até citar né, a gente faz ali o encontro a três, o médico, o enfermeiro e eu costumo sempre citar assim, gente, 50% é o médico, 50% é a enfermagem, né? A enfermagem, ela tem que estar treinada para receber bem o paciente, ela tem que estar treinada não somente na parte prática ali do negócio, mas ela tem que ter um engajamento num contexto geral, um engajamento de receber bem o paciente, né? E isso também tem que ser muito bem administrado lá nos bastidores do médico, que seria na parte das atendentes, das secretárias, né? Essa gestão aí de pessoas internamente da clínica, elas têm que conversar, não tem jeito, né? Até quando a gente pensar então, em sistema, que é algo que eu acho fantástico na suporte, Rayane, que é realmente estar tudo encaixado, né? Onde a enfermeira ela entra, ela já consegue ter acesso a todas as informações, né? Eu acho bem bacana isso. Então, a primeira dica aí, pessoal, é ter o trio, né, Tamires, que a gente chama, que é o médico, né, o enfermeiro e a enfermeira e a secretária, né, a recepcionista. Tendo esse trio, não adianta nada ter o trio também se não tiver uma comunicação, uma integração entre as partes, né? Então, essa integração, ela precisa falar ao favor do negócio. Então, ali, tendo o que a gente tem de recurso para que isso funcione e que essa comunicação seja clara, estando ou não o médico dentro do negócio, é essa ferramenta que a Suporte trouxe, né? Porque ali essa recepcionista já consegue cadastrar na agenda eletrônica os agendamentos, né? O médico, de onde ele estiver, se atende um ou dois locais, ele consegue ter acesso a essa agenda. Por ali, ele já consegue orientar, através do prontuário, qual o protocolo que esse paciente vai fazer, qual a forma de administração desse protocolo, deixa a equipe com recursos e deixa a equipe com ferramentas e orientada para executar aquele processo, né? Então, aí depende de pessoas e depende dessa integração para que o negócio funcione. Quando eu falo de injetáveis também, Tamires, né? Nós falamos de injetáveis, eu acredito que você receba aí bastante questionamento de médicos em relação ao estoque, né? Porque às vezes ele quer utilizar da prática dos injetáveis, mas quer ter um estoque gigantesco e não monitora esse estoque. Às vezes, eu atendi um médico, uma clínica, esses dias, que contabilizando o estoque, fazendo o balanço patrimonial do estoque dentro do sistema, ele teve uma perda de R$6.000, porque tinha medicamento vencido que ele nem sabia que estava vencido, né? Por não utilizar daqueles equipamentos, daqueles injetáveis em tempo hábil e fazer dinheiro com isso, de fato, né? Além de ajudar, né, o paciente que poderia ter sido beneficiado de uma terapia aí para restabelecer sua saúde, né? Então, assim, quando falamos de injetáveis, nós temos que falar de monitoramento, né? Rastreabilidade. Quais as substâncias que eu estou utilizando no meu paciente? Houve uma intercorrência, eu vou acionar o meu fornecedor para saber se houve ou não outros relatos, né, de intercorrências com esse lote, por exemplo. Né? Essa rastreabilidade que vai dar segurança para o médico de ministrar uma terapia injetável e estar seguro de fato que o seu paciente está recebendo do melhor e que, caso aconteça alguma coisa, ele tem onde recorrer através do registro de atendimento ministrado pela enfermeira, sinalizando ali todos os medicamentos e insumos que foram usados no paciente. Com certeza. O Daiane, assim, estoque, ele é um problema, né? Porque o profissional médico, existem alguns profissionais médicos que ele tem uma equipe reduzida, né? Que ele não tem uma pessoa para ficar ali o dia a dia vigiando para ele.
a enfermagem acaba, né, está envolvida ali nas suas próprias atividades e tudo. E assim, a gestão do estoque, ela vai assim, daqui até aqui. Porque o que acontece? Você chegar no mínimo comum ali, uma coisa que seja um estoque saudável, né, que a gente chama, é difícil. É difícil feito com um sistema que tem uma inteligência por trás. Imagina sendo feito por uma pessoa em planilha, né? Porque ainda tem pessoas que usam planilha. É uma coisa muito difícil de você controlar. E aí a gente tem profissionais que ficam com tanto medo de pecar por esse excesso de substâncias, que aí ele peca pelo pouco. E aí o que acontece? Ele está ali, ele trabalha o paciente, ele explica ao paciente o motivo de fazer um ácido alfa-lipoico, vai ser fantástico, vai melhorar a sua glutationa, vai aumentar a sua coenzima Q10, vai trabalhar no seu processo inflamatório. E aí o paciente fala assim, nossa, doutor, eu quero aderir. Ele passa a prescrição, gera o plano terapêutico do paciente, né? E como ele não tem ali aquele contato, aquela participação do que realmente tem no estoque dele, o paciente vai para a sala de enfermagem muitas vezes e não consegue fazer a sua administração. E aí você pensa, por quê? A gente atende a nível de Brasil, né? A gente tem processos de entregas de 2 dias e temos processos de entrega de 6 dias, a depender da região. Então, ele acaba pecando também, muitas vezes, pela falta de produto na clínica, né? Então, a gente pensar, quando eu fui apresentada, né? Porque eu pedi, que eu queria conhecer mais do sistema, o funcionamento. E aí eu percebi que o profissional, ele consegue ali, quinzenalmente que seja, gerar uma planilha que vai sinalizar para ele, de acordo com a baixa do estoque dele, o que ele precisa comprar, né? Eu falei, gente, isso é o que eu precisava. É o que eu precisava para passar para os meus profissionais, né, dentro da consultoria, e realmente é algo que valida muito a clínica deles. Então, é fantástico. E a rastreabilidade, Daiane, a gente tem também a questão da segurança farmacêutica, como você já disse, né, de ter rastreabilidade nesse sentido, para realmente nos dar um feedback de alguma intercorrência, né, para a gente conseguir ir atrás de novos casos de pessoas que usaram o mesmo lote. E também uma funcionalidade muito eficiente para a vigilância sanitária, né? A vigilância sanitária local, muitas vezes, durante as inspeções, ela pode solicitar, e como é a sua rastreabilidade? Né? E você conseguir demonstrar que realmente você, através de uma tecla ali de botão, você consegue falar para ele todos os lotes, todas as datas de fabricação, de validade, né, que você utilizou em cada paciente, isso é fantástico. Né? Isso dá uma credibilidade muito grande para a clínica. Com certeza. E quando esse fato que você falou aí, Tamires, do paciente, né? Muitas vezes o médico atende o paciente muito crítico, né? Com a patologia clínica muito crítica inicialmente. Às vezes, através de uma queixa principal, que é uma dor, né? Ele está ali para sanar uma dor que ele vem de longa data ou começou a sentir aquela dor agora. E a intenção do paciente é que ele seja, de fato, medicado naquele momento. Ele quer acabar com a dor dele. E o médico, né, ele tendo esse recurso para utilizar no paciente no ato ali, né, acabou a consulta, já levá-lo para a sala de procedimento. Que lugar que, né, que você consegue ter uma consulta personalizada, né, e já começar o tratamento imediatamente, né? Então, ter esse estoque, ter esse controle do estoque, tendo substâncias estratégicas ali para sanar de fato a dor do paciente nos momentos iniciais, é uma estratégia benéfica também, porque o paciente já sai do consultório já sendo tratado de fato. E isso é um diferencial, um grande diferencial, porque poucas clínicas fazem essa abordagem de começar o tratamento imediatamente.
né? Então, isso chama também a jornada do encantamento, porque se o paciente ele fica tão emocionado, ele fica tão feliz, né? Pela presteza do médico ali, da equipe, de já atendê-lo, de preocupar mesmo com a melhora dele, e que isso repercute para várias outras pessoas, essa satisfação, esse acolhimento, né? Essa forma humanizada de tratar o indivíduo. Então, isso também faz parte do diferencial. Sim, é a sensação que o paciente tem de que ele não foi a uma consulta, né? Sim. Não foi, nossa, olha o doutor não, eu não fui lá só consultar, ele já fez algo por mim. Isso é uma coisa que soma muito com o paciente, porque ele é acostumado com uma medicina tradicional, com um atendimento tradicional, né? E mostrar isso para ele é fantástico. Ele já Sim. ter isso ali, né? Ele já se sai de lá da clínica se sentindo melhorado. E a intenção dessa área integrativa é essa mesmo, né? De fazer esse acolhimento, de abraçar, né, a causa do problema do paciente e já passar para ele ali o tratamento da cura, né, Tamires? Porque não é só Perfeito. simplesmente tratar um sintoma. O sintoma ele pode ser tratado imediatamente para alívio de dor, mas aí ele tem o tempo, né, adequado para gerar um protocolo estratégico, né? Um outro tópico aí que eu já quero entrar, já emendando esse assunto, eu fui numa clínica, Tamires, há pouco tempo. Cheguei lá, o médico falou assim: ah, mas eu não consigo fazer dinheiro com injetáveis. Falei, seu doutor, mas por que você, né, que você não consegue fazer dinheiro com injetáveis? Ele falou assim: ah, não, porque eu tenho um estoque ali, mas eu não sei o que eu faço com isso. Por quê? Porque ele não tinha a estratégia de utilizar as substâncias para fazer protocolos de tratamentos rentáveis, né? Ele tinha Sim. um estoque gigantesco lá de substâncias isoladas, mas não sabia como montar aqueles protocolos, não tinha aquela estratégia de montagem e de ofertar para o paciente um tratamento completo. Sim. Na verdade, essa parte de fazer, porque os médicos, os farmacêuticos, os nutricionistas, todos nós estudamos substâncias isoladas, né? Para que serve uma L-carnitina? Ela vai trabalhar em cima da lipólise e tal. Só que a parte de combinações, né? Principalmente o que se trata aí dentro da área de estéreis, que é uma área ainda nova, uma área pouco conhecida, ela fica a parte do farmacêutico, né? Então, é o farmacêutico que consegue fazer uma melhor análise de osmolaridade, uma melhor análise de pH do resultado final das combinações, né? E através do conhecimento prévio das substâncias, né, do mecanismo de ação, dos efeitos colaterais possíveis, sugerir as combinações. Então, isso a gente chama, essas combinações são o que nós chamamos dos protocolos, né? Então, um protocolo para mitocondriopatia, ele vai ali misturar PQQ, derribose, magnésio, né? E quando o médico ele considera que o paciente dele precisa de um tratamento injetável para mitocondriopatia, ele coloca esse protocolo dentro do plano terapêutico do paciente, né? E aí, quando você falou de parceria entre Central Pharma e Sport Health, como que foi dada essa parceria? Foi justamente nós temos dentro da Central Pharma o comitê científico, né, que é composto lá por vários farmacêuticos que entram na parte científica e tudo. Nós fazermos esses protocolos, essas combinações, validarmos isso, né, dentro do que é farmacêutico e ceder a vocês esse conteúdo, né? E aí, lá dentro do sistema, outra coisa que eu achei fantástica, que eu amei, porque os médicos que eu presto consultoria estão amando, é que ele tem lá o protocolo lançado e no momento do atendimento do paciente, ele consegue gerar o plano terapêutico do paciente dele buscando esses protocolos já validados.
Daiane, você tem que ver o impacto que isso tem tido diante das enfermeiras. Por quê? Quando a gente foi ceder esse material para vocês, o que a gente fez? A gente foi em busca da enfermagem também, né? De pessoas que já têm uma expertise dentro da enfermagem na área integrativa e conseguimos listar lá, dentro dos protocolos, quais as seringas a serem utilizadas, quais as bolsas, formato de diluição. Então, o médico que faz o plano terapêutico do paciente dentro da suporte, ele não tem só a parte farmacêutica pronta, né? Ele tem a parte de enfermagem também, até o nível de gotejamento que vai ser realizado está lá dentro. Então, assim, protocolos validados, né, farmaceuticamente, clinicamente, isso foi tudo estudado minuciosamente, né, avaliação de pH, osmolaridade, filtrado todos os possíveis erros, né, possíveis erros, misturas incompatíveis, gotejamento errado, né, misturar oleoso com substância líquido, viscoso, isso já está tudo filtrado. Então, essa foi a real função, né, da parceria Central Farma e Suporte. Alimentar o sistema com base em ciência, né? Então, acho que ficou bem bacana, né? Ficou. E quando a gente recebeu esse material de vocês, nós tentamos, de fato, colocar tudo que o médico precisava ali para montar esses protocolos de forma ergonômica, né? Por exemplo, lá o próprio sistema sinaliza se uma substância não é compatível com aquela bolsa, né? Abre uma caixinha lá de alerta, sinalizando, por exemplo, que o alfa-lipoico não pode ser misturado com outros tipos de nutracêuticos, ele tem que ser numa bolsa isolada. Então, isso facilita muito a prática dos injetáveis para saber qual substância que eu posso vincular ou qual substâncias que eu não posso vincular nessa bolsa, né, Tamires? Isso. Dentro da inteligência do sistema, tudo que a gente colocou, assim, e depois porque eu sou chata, Daiane. A gente fez os levantamentos, mandamos, né, todas as tabelas, todas as revisões, tudo, inclusive a parte de referência bibliográfica e tudo, e depois eu fui testando um por um, para ver se realmente cada caixinha daquela que aparecia ali, substância só pode ser usada isolada, incompatível e tal, assim, é uma coisa que traz muita segurança, né, para o médico e para a enfermeira. Então, ficou fantástico essa proposta aí que o sistema traz, né, veio mesmo para otimizar mesmo. Agora, uma pergunta, Tamires, que eu vou transferir para você, tá? Que os médicos me perguntam. Agora é a hora de você responder aí com toda a seriedade do trabalho de vocês. Eles me perguntam assim, esses protocolos são validados por quem? Né? Tem a parte científica por trás? De onde vieram esses protocolos? Como que eu vou ter segurança para utilizar esses protocolos que estão aí como modelo? Agora responda aí para a gente, né, sobre a parte científica desses protocolos. Sim, na verdade, o injetável, né, eu gosto sempre de esclarecer isso, o injetável nada mais é do que uma via de administração, né, então, uma via de administração que, quando a gente tem um processo de entrada de um via oral, por exemplo, um comprimido, uma cápsula, esse medicamento ele vai ser absorvido, né, distribuído no organismo, depois ele metaboliza e excreta, o que não serve para o meu organismo. No injetável, o que acontece é que ele pula o processo de absorção. Então, a gente fala que ele tem uma biodisponibilidade 100%. Né? Então, por isso que a gente fala muito que os pacientes que são obesos, que têm um estresse oxidativo muito alto, né? Os disbióticos, os bariátricos, eles têm muito benefício com o injetável porque eles têm um déficit nessa absorção.
Então, quando eu pego para fazer um protocolo de injetável, muitas vezes eu me amparo até mesmo por estudos feitos com substâncias pela via oral. Então, a gente tem no meio científico, né, vários trabalhos já validados com substâncias injetáveis e temos também vários artigos publicados com substâncias via oral, que ainda não tem o estudo pela via injetável, mas que a gente se ampara nesse artigo também, nesses artigos também. E aí, feito isso, estabelecido qual seria a combinação de substâncias adequada para aquele paciente, o que a gente faz? A gente vai para laboratório. Aí a gente vai para o laboratório fazer controle de osmolaridade, controle de pH, né? Fazer uma análise ali de quais os pHs poderiam ser misturados, de quais as substâncias são compatíveis ali, porque oleosos não se misturam, né? Algumas substâncias precisam ser isoladas em bolsa. Então, a gente faz todo esse acompanhamento minuciosamente, Daiane, é um trabalho farmacêutico lindo, sabe? Eu tenho orgulho de fazer parte desse trabalho, da parte do comitê científico. E aí, tendo feito esse levantamento, a gente faz os testes, vê a compatibilidade, permanece a bolsa ali por um período de um dia, faz análise de precipitação, né? Depois de tudo isso, aí a gente valida esse protocolo. Então, todos os protocolos que estão dentro da suporte, eles passaram por toda essa análise. Tamires, então quer dizer que eles passaram pela análise, o meu paciente não vai, em hipótese nenhuma, sofrer algum tipo de reação, de efeito adverso? Não, né? A gente trabalha com fisiológicos diferentes, as pessoas têm uma capacidade ali fisiológica distinta, né? E alguns pacientes desenvolvem reações adversas, sim. Se eu falasse que não, seria mentira. A gente tem, às vezes, reação de prurido, de coceira local, né? Edema, enauseamento, né? São os principais sintomas pós-infusões, né? Pós ou até mesmo algumas se desencadeiam durante a infusão. Mas não diz respeito à combinação que o profissional está aplicando ali, né? Diz respeito a algum efeito adverso do fisiológico do paciente, alguma resposta que o fisiológico do paciente desenvolveu, né? E quando a gente faz o treinamento com a enfermagem, nós ensinamos a enfermagem a como lidar diante de cada um desses casos, né? Para que eles trabalhem com muita segurança. O mesmo pode acontecer na via oral, o mesmo pode acontecer na via retal, sublingual, né? Efeitos adversos podem acontecer. Cada um tem uma fisiologia individual, né, Tamires? Então, Exato. o que às vezes não foi prejudicial para um, não teve nenhuma queixa, né? Pode ser que o outro tenha, mas isso é normal em qualquer tipo de tratamento, né? Em qualquer. Inclusive, assim, algumas vezes esse tipo de reação significa que o paciente está tendo efeito terapêutico. Porque quando eu estou com um paciente com um estresse oxidativo muito grande e jogo no organismo, né, um antioxidante, muitas vezes o organismo ele rejeita, né? A mesma coisa a gente vê muito nos processos que trabalham em neurotransmissores, né? O paciente tem uma baixa de serotonina muito grande, ele está com uma fragilidade emocional muito grande, depressão e tudo. Quando eu coloco ali no organismo alguma substância que vai elevar a serotonina, muitas vezes o paciente faz vômito, né? Fica com náusea. Isso é comum, isso acontece, né? Nada que uma boa orientação ao profissional e à enfermagem, né, não resolva. E, inclusive, Daiane,
quando nós colocamos aquelas substâncias que por si só já apresentam algum efeito colateral, a gente também colocou, enviou para vocês esses dados, né? Então, quando o médico faz uma prescrição lá de um plano terapêutico que contém PQQ, né? Quando a enfermeira pega, lá embaixo no campo de observação, vai estar escrito o PQQ aumenta a vascularização, então alguns pacientes sentem um calor, principalmente na região genital, né? Então, é mais uma coisa para orientar a enfermagem. Porque pensa como que é muito mais agradável se o paciente começa a fazer a infusão, antes dele começar ali, naquela anamnese que a enfermagem faz, ele recebe a orientação assim, olha, nós vamos fazer aqui uma bolsa, né? Essa bolsa tem algumas substâncias, inclusive se o senhor sentir um pouco de calor, né? É normal da substância, significa que o seu organismo está recebendo energia, né? Porque o PQQ traz essa biogênese mitocondrial. E aí, quando o paciente começa a sentir, ele já sente assim, mas a moça me falou, né? O doutor me falou. Então, isso é normal. É bem bacana esse tipo de orientação dentro do Sim. protocolo. Essa Né? pré-orientação é que vai fazer o paciente entender se há algum desconforto e se é normal ter esse desconforto, né? E ainda Exato. eu acho que a sua explicação ficou riquíssima, Tamires. Agora aí, né, toda a parte científica, pessoal, que essa parceria foi feita assim de forma bem estratégica, porque a gente não ia disponibilizar protocolos, né? Qualquer tipo de protocolo na nossa plataforma. Então, com toda a seriedade que a Support Health tem, com essa entrega para os médicos, a gente confiou, né, no trabalho de vocês e confia muito no trabalho de vocês para colocar de fato esses modelos para disponibilizar para os médicos utilizarem. E fica muito fácil, Tamires. Eu não sou da área da saúde, né? Eu já trabalhei aí trabalho com a gestão de clínicas médicas, mas eu percebi que ficou muito funcional para o médico, né? Ele digita ali naquele momento no plano ali a patologia clínica do paciente e ali já aparece todos os modelos e sugestões de tratamento através de vias injetáveis, né? Da via injetável. Exato. Então, assim, ficou muito fácil a utilização. O sistema ele é muito autodidático, porque ele ficou ao mesmo tempo que você digita ali, já aparece a sugestão e em tempo real a pessoa consegue acompanhar os preços. Porque o que eu costumo dizer para os médicos, que o médico ele faz parte do processo de vendas. Na verdade, ele inicia ali, né, o processo de venda e de negociação com o paciente. Porque ele não está entregando de fato o que o paciente não precisa, né? Ele não está falando, não está entregando só a negociação para ter vantagem financeira. Mas ele está entregando o que o paciente precisa e que aqueles protocolos sejam de fato rentáveis também para a clínica. Então, ter essa estratégia de montar os protocolos e visualizar, né, os preços, quanto que está ficando aquilo ali, para ter uma percepção se o meu cliente, né, que eu chamo de cliente, porque o paciente também é um cliente, se o meu cliente vai ter essa condição de aderir a esse tratamento, é muito importante para que ele passe para, né, para o paciente a explicação de que aquilo ali é o que ele precisa naquele momento e aquele tratamento é acessível, né, ao paciente para aderir, comprar de fato o tratamento para evoluir na escala do nível da saúde dele, né, Tamires? Com certeza. O Daiane, a gente está comentando aqui, né, porque o nosso tema é de injetável, mas a gente fez o mesmo trabalho voltado para o magistral também, né? Então, aqueles médicos que não trabalham com injetável, mas que querem utilizar o sistema, né, de vocês para a parte de manipulação, ele vai lá do mesmo jeito no momento do receituário, né, de vou fazer uma receita, e ele consegue filtrar por fórmulas, várias fórmulas.
né? Então, assim, tudo de material que a gente traz, a Central Farma, ela está nos maiores congressos médicos de nutrição do Brasil, né? Então, a gente vem trazendo material de lá, né? Trazendo livros, trazendo conteúdo, os nossos médicos parceiros, que têm credibilidade aí a nível nacional, nos repassa formulações para alimentar, né? Então, assim, tudo isso, todas essas fórmulas, nós cedemos a vocês para que fossem alimentados também. Então, a parte de magistral está, assim, riquíssima, né? Eu posso te garantir que tem lá um arsenal de formulações muito variadas e muito boas. Isso eu achei fantástico, o médico ter acesso a novos protocolos, né? Vocês aí estão, Sempre, igual né? você falou, está dentro dos maiores congressos, né? Tem acesso aos melhores protocolos aí da atualidade. E Sim, essa versão, pessoal, toda atualização do sistema não é cobrado do nosso cliente. Então, à medida que o nosso sistema vai evoluindo, vai sendo customizado novas coisas, novos protocolos vão sendo alimentados, e isso é de acesso de vocês também. Então, não tem uma taxa por isso. Então, toda inovação, né? Todo novo produto que é alimentado ali dentro do sistema fica disponibilizado em tempo real para os clientes da Support Health. não, que bom, hein? Mesmo a cada mudança, Sim, a pessoa. Bom, muito isso. É bom. porque o que eu costumo dizer, né, que a equipe de TI aí da Support Health costuma dizer, é que não existe um sistema engessado, né, Tamires? Existem. Principalmente a gente tratando da parte científica, né? Uhum. Porque sempre vão ter novas substâncias, novas combinações, novas validações. Não dá para fazer e parar no tempo, né? Tem que ir Com sempre certeza. mexendo mesmo. Com certeza. E é em busca dessa, né, dessa inovação, de levar novas soluções para os médicos que a gente tem trabalhado, porque nós temos recebido aí clínicas, né, com 10, 15 médicos prestadores, mas nós temos recebido também o médico que está iniciando a carreira de injetáveis, que atendia um consultório, está começando, né, com a prática ali, com uma poltrona, com 2 poltronas de injetáveis, e está iniciando e quer, né, um auxílio, né, e todo um suporte, uma ferramenta que de fato faça ele ter todo o controle, né, toda a sistematização de todos os Sim, processos. Então, quando a gente recebe um pedido, né, de uma clínica grande, onde já tem, né, processos mais evoluídos, quando a gente recebe essa demanda para desenvolver, melhorar o nosso sistema, todas essas soluções que a gente vai adaptando e melhorando é entregue para aquele que está começando também. Então, a chance de quem está começando evoluir para ter um negócio grande, para ter um negócio, né, financeiro rentável também, ele vai conseguir ter acesso dessa forma e esse apoio inicial de como fazer e de que forma utilizar a ferramenta a favor, né? sim. O Daiane, e agora você tocou assim em um ponto muito importante, né? Porque eu estive conversando aí com você e quando você me falou que vocês dão a orientação e dão suporte para o médico controlar não só o financeiro, mas também precificar, porque assim é uma dor muito, é uma das maiores dores, eu acho, que do profissional, sabe? Assim, você já sugerir a ele, já mostrar para ele qual que é o valor de custo dele, com toda a informação que a gente passou aí de ampolas, de acessórios, né? E você já conseguir, dentro da implantação de vocês, mostrar para ele os valores a serem cobrados, assim, é fantástico, porque realmente a maioria vem para nós, para a consultoria, sem ter uma noção de valores e tudo, né? A gente orienta, né, com base no que conhecemos da prática,
Mas o sistema já trazer isso é muito importante, né? Porque aí Com certeza. realmente acabaram os problemas. Com certeza. E a precificação começa lá no estoque, né? Quanto que eu estou comprando os medicamentos e insumos, né? Quanto que eu tô, qual o valor que eu vou compor essa bolsa de tratamento. O que eu percebi é que alguns médicos tinham o valor de venda, olhavam, né, com a prática do mercado, analisavam quanto que queriam de retorno, mas não tinham a descrição de quanto custava cada bolsa. Porque existem custos diferentes. Cada bolsa de Com tratamento tem um certeza. custo diferente. Porque eu tenho um insumo ali que é diferente do outro insumo da outra bolsa. Eu tenho um medicamento que é diferente do medicamento da outra bolsa. Então, o estoque já é o início da precificação. Agora, Tamires, como que eu vou fazer? Tem como fazer. Mas como que eu vou fazer o custo de cada bolsa de tratamento que eu vou ministrar na minha clínica manualmente? É, Você é precisaria de bem complicado, dedicação, né? você precisaria de dedicação de uma pessoa específica, né? Para cuidar de toda a gestão do estoque, para levantar esses custos. Às vezes, uma pessoa que precisa ter um conhecimento de cálculo de custo, levantamento de custo, de precificação, para que de fato você consiga ter um negócio e cobrar por aquilo ali é exatamente o que deve ser cobrado, né? Então, eu começo Sim. dizendo que a Não, precificação vem do estoque, dentro da inicialmente. consultoria, quando a gente ainda não tinha a ferramenta, né, nós chegamos a desenvolver, a planilhar isso, a tentar, né, levar a resolução para o médico que estava tendo dificuldade. E a gente, assim, era o único formato que a gente tinha de tentar ajudar nesse sentido, né? Então eu acho assim que termos isso dentro de um sistema que não precisa ficar sobre a gestão do médico, né? Que vai ficar sobre a gestão do administrador, do enfermeiro, e redondinho, né? Sem ter erro. Porque a nota fiscal chegou, você coloca lá, né, as substâncias. Quando você gera o plano terapêutico, ele já gera em cima do preço de custo que estava na nota, né? Então ele já resolve ali todo esse contexto de precificação. Ele só precisa decidir o quanto em porcentagem ele vai colocar ali, né? A clínica dele cabe. É isso mesmo, Sim, não é? sim. O sistema, na hora de montar os protocolos, né, os procedimentos, ali já vai aparecer em tempo real para o médico quanto que custa aquilo ali, né? O que ele vai precisar fazer é colocar o honorário. Que o honorário e a cobrança final tem que estar vinculado a diversas outras coisas, né, Tamires? O tempo de ambiência que o paciente fica ali, porque dependendo da via de aplicação, eu tenho tempo de ambiência para ministrar esse procedimento. Por exemplo, uma via EV, cujo É. gotejamento tem que ser ali 40 microgotas por minuto. Eu tenho um tempo de ambiência ali de no mínimo 60 minutos, né? Então, eu preciso considerar essas variáveis. Então, o sistema ele tem uma inteligência aí por trás que já dá a sugestão de colocar o honorário, né, a cobrança desse honorário, vinculada às complexidades que precisam ser consideradas. Tempo, via de aplicação, né, retorno financeiro. Então, quando ele vai montando ali, o sistema já dá a sugestão de quanto que ele deve cobrar pelo honorário e pela complexidade ali, finalizando o preço de venda para o paciente. Então, assim, a Fantástico. nossa intenção é que o médico saiba precificar corretamente os seus serviços ali, né? Produtos e serviços. Uhum. E para que ele tenha, né, de fato, Tamires, um sucesso financeiro. Porque nós falamos Claro. aí de melhora, né, da saúde do paciente, mas a clínica ela precisa ser rentável para se manter, né, viva, para as pessoas ali terem um retorno financeiro também, porque a equipe que trabalha a favor daquilo ali tem que crescer junto, né, com o negócio do médico.
e precisa ser rentável. E para ser rentável, tem que precificar corretamente, pessoal. Não tem Sim. como ter um negócio bem-sucedido se você não tem uma gestão de custos, né? Uma gestão de custos de eficiente. Então, nós trouxemos essa solução para que, de fato, o médico faça de fácil acesso essa gestão de custo aí. Não, e aí o paciente ganha financeiramente também, né? Ele faz esse investimento, que é um investimento para a saúde dele, e nada como um corpo homeostático para economizar, né? É Com muito certeza. melhor você fazer esse investimento aí do que depois, né, ter que arcar com outros tipos de cronicidade de doenças, né? Sim. É fantástico, assim. Eu acho que tudo se encaixa. Eu acho que as terapias injetáveis elas vieram para otimizar, elas vieram para trazer melhora para o paciente, vieram sim para possibilitar o médico de ter condição de sair do consultório também para ir para o congresso dele estudar mais, né, e manter o lado de cá ainda assim rodando, né? E eu, Daiane, eu realmente acredito na Support Health, né? Eu não colocaria aqui a minha cara, né, em algo que eu não acreditasse. Então, assim, eu realmente considero a plataforma de vocês hoje a melhor plataforma, né? Aí da parte de clínicas, da parte de gestão, é muito, muito completo e atende os meus médicos, né? Da nossa consultoria da Central Farma. Então, assim, eu super indico e acho muito válido, né, que as pessoas que ainda não conhecem, que venham aí, eu sei que vocês fazem a apresentação e tudo, né? Então, eu acho muito bacana que essas pessoas possam conhecer, porque realmente é um sistema que trouxe um diferencial fantástico. Isso mesmo, Tamires. A gente tem, né, uma equipe de consultores aí que acolhe esses médicos para explicar de fato como que a Support Health vai poder auxiliá-los, né, nessa trajetória aí da clínica. E toda a explicação é feita pelo grupo de consultores, mostrando de fato o que a ferramenta entrega. Eu falo que não é uma entrega de software, né? Não é uma entrega de software, tem todo esse contexto por trás, tanto da parte clínica médica, né, quanto da parte de gestão. Eu gerenciei uma clínica, né, integrativa por muito tempo, conheci o lado real dos gargalos diários da gestão de uma clínica médica. Tive as dores da gestão de estoque, porque na época não tinha um sistema que fazia isso para mim. Então, muitas vezes eu tinha que desmarcar 40 pacientes, porque eu não tinha o soro, e quando eu ia procurar no mercado, o soro já tinha acabado. Era uma época que estava com escassez de soro no mercado. Então, Sim, assim, eu tive que desmarcar 40 pacientes. Olha a insatisfação, né, dos pacientes de ter que interromper o tratamento porque não tinha o insumo, por erro operacional mesmo, por erro de não ter esse controle de forma assídua. Então, assim, quando essa clínica hoje ela usa a estratégia da Support Health, e como que melhorou os processos, sabe? Porque hoje eu não preciso preocupar simplesmente com o que eu tenho, o que eu não tenho em estoque, porque o sistema já me apresenta um relatório de o que tem, o que não tem. Então, assim, de forma muito clara e objetiva, a parte clínica atende, né, todas as expectativas do médico, da parte clínica, da enfermagem, de toda a parte clínica, e atende também a parte de gestão. Porque eu não posso falar de um negócio simplesmente pela parte clínica, né? E o que muitos médicos sim. têm pecado é focar simplesmente na parte clínica e deixar a gestão de lado. Então, essa integração é que favoreceu e fez essa entrega diferenciada. E nós explicamos, né, como que pode ser feito isso na prática, com todo o know-how, com toda a experiência da Support Health, porque ao longo de 4 anos nós fomos estudando esse segmento, né, a fundo, para que de fato essa integração da parte administrativa, controle financeiro, para você ter relatórios
para saber quanto que você vai receber até, né, determinado período, ter projeções aí de quantos a receber, quantos a pagar, ser de fato um negócio, uma empresa, né, Tamires? Porque quando a gente fala de Sim. consultório e clínica, a gente precisa falar também que aquilo ali é uma empresa, né? Então precisa ter uma visão, uma gestão, de um olhar também administrativo. E essa E aí integração libera o precisa médico, ser. né, Daiane? E aí Exato. libera o médico para clinicar, para diagnosticar, para estudar o paciente, né? Sabendo que o lado de lá da clínica está rodando e está tudo bem, E né? tá tudo Os bem, pacientes não vão estar verdade. sofrendo aí com desmarcações por causa de estoque ou algo nesse sentido. Muito É. bacana, Daiane. Ô, Tamires, eu então quero agradecer, vamos já para o finalmente aí, eu agradecer por ter aceitado o convite da Support Health para essa live. Eu já queria fazer essa live bem antes, porque eu já recebia perguntas de médicos da parte científica, e muitas vezes, né, eu não tenho toda a propriedade para responder como você respondeu hoje. Então fica aí, pessoal, um conteúdo bacana para vocês. Espero fazer outras lives com você, Tamires, para a gente, né, trazer aí atualizações, né, de Com congressos que vocês certeza, vão participar e que de fato a gente vai alimentar o nosso sistema e evoluir continuamente aí com vocês. Então, assim, muito com certeza. obrigada por essa parceria, muito obrigada por aceitar esse convite aí. Pessoal, quem tem dúvida, tá? Quem tem dúvida, ficou com dúvida em relação, né, ao nosso serviço da Support Health, entra lá no site, tá? www.supporthealth.com.br. Alguém coloca, por favor, nos comentários. Nosso grupo de consultores vai atender vocês, tá? Para explicar, para mostrar a nossa ferramenta, para mostrar toda essa parte aí científica que a Tamires falou, quais os protocolos. Eu vi lá, Tamires, que tem mais de 90 protocolos, mais de 90 procedimentos disponibilizados. Ela é muita coisa, é muita ferramenta, muito conteúdo para o médico absorver lá. Então, assim, Sim, é bastante coisa. tem dúvida, pessoal? Entra lá, entre em contato com a gente. Nós vamos fazer, né, uma força-tarefa para atender todos vocês e explicar de fato quem, né, nós somos, quais os recursos que a gente tem. E também, Tamires, eu falo que é uma mini consultoria. Porque, né, todas as dicas que eu tenho conversado com os médicos, Daiane, mas como que eu vendo, né? Como que eu vou vender tratamento? Então, toda essa parte de gestão também, eu dou esse suporte de falar como que ele tem que vender, qual a forma que ele deve entregar isso para o paciente. Então, é todo esse contexto que faz essa entrega de fato ser diferenciada. Com certeza. E precisando, Daiane, né? Eu estou à disposição, o time lá de, né, as consultoras farmacêuticas, todo mundo assim, super à disposição mesmo dos profissionais, né, para orientar, para sugerir, para trabalhar. Né, a gente faz geralmente em processos de videochamadas, algumas aulas, algumas coisas assim bem interessantes, né? Para ajudar também eles a conseguir vender, a conseguir gerar embasamento científico, né? Para entregar isso para o paciente com a melhor qualidade possível, né? Então, o pessoal que perguntou aí, pode deixar lá nos comentários, mandar direct para a gente aí pelo Instagram, que amanhã a gente vai estar respondendo todo mundo, tá bom? Então, Tamires, foi um Obrigada pelo prazer. convite, Daiane. Foi um prazer, pessoal, que perguntou aí se a live vai ficar gravada. Vai ficar assim, tá, pessoal? Só entrar lá no Instagram da Support Health que vai estar gravado para vocês reverem a live e compartilhar com outros colegas aí, médicos, porque de fato é muito conteúdo aí, né, Tamires? Com certeza, a gente podia ficar aqui umas 3 horas. Com certeza. Tamires, até mais. Foi um prazer. Fica Tchau, com tchau. Deus. Tchau, tchau, Tchau. pessoal.